Acho que quase todo mundo tá na estrada, numa rodovia, tá viajando de carro ou simplesmente tá no meio da cidade mesmo e passa por um acidente de carro. E inevitavelmente ficamos curiosos. Tem gente que para praticamente o carro para ver, tem gente que quase causa um novo acidente para ver o que aconteceu e o que aconteceu naquele acidente, quem são aquelas pessoas envolvidas, infelizmente e tragicamente, às vezes uma ou mais pessoas morreram. Nesse caso de hoje, 8 pessoas morreram em um acidente que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2009. E a principal responsável por esse acidente foi Diane Schuler, ou a tia Diane, que estava numa minivan com outras 5 crianças, 2 filhos dela e 3 sobrinhos dela. E dessas 5 crianças, 4 acabaram morrendo. Diane acabou morrendo. E é isso que esse documentário da HBO de 2011 tenta investigar, tenta mostrar. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Eu vi recentemente o documentário Tem Algo de Errado com Tia Diane, de 2011, da HBO, um documentário exclusivo. Até um tempo atrás esse documentário estava lá na Max, agora não está mais, mas dá para você achar aqui pelo YouTube, só não tem a legendinha lá em português, caso você queira ver o documentário por conta própria. E é uma história muito intrigante, muito trágica. Você pode falar, é um mero acidente de trânsito, né, que matou muita gente. Quantos desses não acontecem todos os dias e tal? Sim, mas existe muita nebulosidade em torno desse acidente, como ele aconteceu e o que tinha de errado com Diane Schuler, essa mulher de 36 anos que estava ali numa minivan com outras 5 crianças e infelizmente 4 dessas 5 crianças faleceram. No outro carro que estava vindo e que Diane bateu nesse carro, 3 pessoas, 3 homens morreram, Diane morreu. Então ao todo foram 8 pessoas mortas nesse acidente trágico e apenas um menininho, o Brian, que na época tinha cerca ali de 5 anos de idade, ele sobreviveu. Então nesse documentário de 2011, dirigido pela Liz Garbus, eles investigam intimamente através da família, através do Danny, que é o esposo, que é o viúvo da Diane, a cunhada da Diane, a Jay, que é a irmã de Danny, porque os dois querem provar por A mais B que o exame toxicológico que fizeram ali na autópsia da Diane estava errado. Foi um erro gravíssimo, porque nesse exame foi constatado que Diane estava com substâncias no corpo dela, que muito possivelmente foi o que trouxe uma instabilidade mental para ela e que acabou ocasionando nesse trágico acidente. Aqui já fica a minha fala que sim, eu vou dar de agora em diante spoilers, tá, em relação a essa narrativa, essa investigação, porque senão não tem nem como a gente analisar um pouco esse documentário e falar mais a fundo dele. Então, se você quiser assistir, procure por aí, como eu disse, tem uma versão aqui no YouTube, ou você pode achar uma versão melhor também por aí. Aaron's birthday, and Diane would always be like, all right, godmother, come sit. No dia 26 de julho de 2009, na Taconic State Parkway, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, né, por volta ali de 1h30 da tarde desse dia, Diane Schuler pegou em alta velocidade a contramão nessa rodovia, colidindo com outro carro e resultando na morte de 8 pessoas, inclusive da própria, como eu havia mencionado antes. Danny, o seu marido, a irmã dele, a Jay, querem descobrir por A mais B o que aconteceu e eles negam, repito, eles negam veemente que Diane consumia álcool, que Diane era alcoólatra, que Diane era uma pessoa instável, etc. Eles negam. Por quê? No exame toxicológico comprovou que Diane tinha ali cerca de o equivalente a 10 drinks, 10 bebidas
no sistema, no sangue dela e, além disso, uma dose considerável de marihuana. Então, isso combinado teria, segundo esse exame, segundo esse resultado divulgado, causado efeitos neurológicos ali, efeitos na cabeça, na cognição de Diane. Ela perdeu o controle e acabou ocasionando nessa tragédia, né? Então, os familiares dela, parte desses familiares, porque a gente está falando do viúvo dela, da irmã dele, que são, digamos assim, os protagonistas dessa história, porque grande parte da família da Diane, inclusive o irmão da Diane, a cunhada que era casada com o irmão, eles perderam as 3 filhas deles que estavam com Diane. Então você imagine a dor, você imagine o luto. Eles se recusaram, na verdade a maioria da família se recusou a participar desse documentário porque é muita dor, é muito sofrimento. Em certo momento, a mãe das meninas, das 3 meninas que faleceram nesse acidente, escreveu uma carta para Jay, né, para para a cunhada da Diane, falando que a vida deles acabou, que a vida deles eram as 3 meninas e que agora não existia mais. Então, o que aconteceu? Peraí, se o exame toxicológico deu nisso, se Danny, o marido da Diane, fala que ela era uma mulher exemplar, que ela era uma pessoa que amava a família, amava os filhos, amava a vida, então por que ela estava tão alterada assim? Por que ela estava com essas crianças estando tão alterada assim, até chegar no acidente fatal, né? E é um documentário, é um caso lá dos Estados Unidos que até hoje as pessoas falam em comunidade, no Reddit, assistindo ou reassistindo esse documentário aqui, teorias ou suposições do que poderia ter acontecido, porque, novamente, é tudo muito nebuloso. E a negação da família, a negação do Danny, do marido dela, da cunhada dela, em não acreditar. Mas vamos lá, vamos dissecar alguns pontos importantes nessa história aqui. She was the girl of the house, and everyone said that Diane did everything. Bem, o documentário investiga alguns detalhes, não adentra muitos detalhes, eu acho que algumas coisas ficam bastante na superfície, muito porque a família, o pessoal, as amigas próximas da Diane, né, não entravam em muitos detalhes. Por exemplo, a Diane, a mãe dela abandonou ela aos 9 anos de idade. Então eles falam ali nesse assunto com muita cautela. As amigas dela que falam que ela era extremamente querida, que ela era engraçada e tal, falam que ela não entrava muito em pontos, que isso machucava e machucava muito ela. O documentário tentou entrar em contato com a mãe dela, tá? Só que ela recusou, como a grande maioria das pessoas mais próximas ali da família também. Bem, na atualidade, né, ali no documentário, o Danny, o viúvo, cuida do Brian, o único sobrevivente, o filhinho deles, que ficou bem machucado na época do acidente. Foi um milagre o menino ter sobrevivido, né? Ele não enxerga direito de um olho, ele faz terapia, mesmo ali na época do documentário, 2 anos após o acidente, fazia terapia constantemente, sentia muita falta da mãe, ainda falava da mãe diariamente. A grande questão é que o documentário também pega testemunhas de pessoas que estavam naquela rodovia, que viram a minivan passar, que inclusive afirmam que a pessoa que estava dirigindo, ou seja, a Diane, ela estava descontrolada. Ela, na rodovia, né, em alta velocidade, se aproximava muito dos carros, chegando a praticamente encostar. Imagina, você tá ali a 110, 120 por hora, né, e o carro de trás está chegando e buzinando a todo momento e inconstante na pista também. Então, sim, tinha algo de errado, né? O documentário traz ligações do dia, do pessoal na rodovia depois de acontecer o acidente, falando, aconteceu um acidente, né? São ligações fortes, são ligações de desespero, são ligações que mostram um pouquinho do caos e da tristeza que foi aquele dia. O documentário também mostra entrevistas do viúvo dela, defendendo a mulher, né, em grandes programas de televisão, né, que repercutiram esse caso na época. Ele falando, não, a minha mulher, ela é inocente.
tem algo de errado nesse exame, ela nunca faria isso. E sempre os questionamentos, tá, mas tem o King lá, o entrevistador, em um programa questiona o Danny, tá, mas você já pensou se ela era alcoólatra ou se ela usava substâncias escondidas de você? Às vezes ela não te falava, às vezes ela é uma alcoólatra em segredo. E novamente, ele negava. Porém, quanto mais o documentário vai cavucando, e ele cavuca bastante, ele até se repete às vezes demais, né? A gente vê que tanto o Danny quanto a Jay falam que sim, de vez em quando, Diane usava ali a tal da marihuana para aliviar por conta do estresse ou para conseguir dormir. Então, aquele conservadorismo, até certo moralismo do início, ele vai se desmanchando, ele vai trazendo alguns detalhes que, peraí, então ela usava alguma coisa. Danny, o marido, quer uma reavaliação daquele exame, daquele resultado, né? E ele pega um cara PhD e contratam investigadores e envolvem ali muita gente para tentar esse reteste. Esse reteste foi feito e no reteste o cara PhD lá senta com eles e fala, ó, dado, né, o DNA era dela, reavaliação completa 100% e sim, confirmando que ela tinha o equivalente a 10 drinks, o percentual era de 0,19 de álcool no sangue, o que é bastante coisa, e a questão da marihuana, e confirmando que houve essa mistura e que não havia como negar que sim, ela estava intoxicada no momento da batida. We were getting off the exit for the thruway into the rest area. Os dois saem dessa reunião devastados, Danny e a Jane, né, a cunhada da Diane. E tem uma... Nossa, eu chego a arrepiei na hora que eu vi esse momento, que a Jay, ela tá fumando do lado de fora dessa reunião. E aí, eles perguntam no documentário, como que você tá se sentindo e tal. Ela, não sei o que eu vou fazer, né, agora que teve essa reavaliação e tal. E ela fumando. E ela fala, eu tô fumando aqui, mas minha família não sabe que eu fumo. E dá uma risada. E aí, olha só os detalhes. Ela falou que ela tá fumando, porque ela tá nervosa, e a família dela não sabia que ela fumava. Isso não pode ser um reflexo do que, por exemplo, acontecia com Diane, que ela poderia beber ou usar mais coisas do que eles estavam sabendo, sem eles saber, simplesmente porque ela não contava. E aí o documentário traz algumas coisas da família dela ou das amigas dela, falando que sim, Diane também era reservada. Ela tinha uns momentos ali, brincava, conversava, mas em relação aos seus problemas, às suas angústias, ela também era reservada. Então, psiquiatras, profissionais da área, investigadores são convocados e entrevistados nesse documentário. E ao fim, né, um psiquiatra até fala, olha, ela poderia ter muitas angústias, inclusive traumas do passado, essa coisa da mãe, coisas que vinham da infância. E aí, como eles deixam muito nebuloso isso, eu pensei, tá? Não tô falando que é isso, é uma suposição, mas será que não houveram abusos com ela na infância? Infelizmente, isso é muito recorrente, né? A mãe abandona, o que aconteceu ali no ambiente familiar, quais eram as dores que ela tinha, né? Então, para ela usar remédios, para ela fumar ali, não é porque ela estava com um tipo de transtorno mental ou não estava com um tipo de depressão e depressão severa. Dentre as teorias, né, mais uma vez, não é comprovado, mas não tinham problemas familiares, problemas inclusive que estavam envolvendo Danny, o marido dela. Por que você diz isso, Lucas? Porque o próprio documentário fala que o caminho que ela deveria percorrer para levar as crianças nessa rodovia seria ali cerca de 45 minutos, 50 minutos para ela percorrer esse caminho. E levou horas, mais de 4 horas, melhor dizendo. Então, por que um caminho de menos de 1 hora levou isso tudo, né? Houve algum tipo de briga, desentendimento?
A gente nunca vai saber, porque nunca foi admitido. O Danny, ele nunca falou sobre isso. Pelo contrário, ele ameniza muito. Então, é difícil, porque existem vários prováveis cenários. Seria um medo da imagem da mulher ficar daquele jeito, ou um medo de tomar um processo do caso e ir para um acidente, ao invés de ser um acidente culposo, onde não há intenção de matar, para um acidente doloso, porque as provas estavam ali, os exames estavam ali, por mais que a família negava. Eu acho que é um documentário muito sobre negação, tá? É uma história muito sobre negação, e a negação a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode ser perigosa, ela pode ser até trágica, como é nesse caso aqui. É uma negação da família em admitir certas coisas, e é uma negação ali da Diane enquanto ela estava viva. Talvez ela não compartilhava muitas das suas dores, e aquilo corroía ela por dentro. Eles falam rapidamente ali que ela era uma mulher que trabalhava, que tinha um bom cargo, que tinha muitas responsabilidades. Será que não tinham várias coisas, inclusive, em relação ao passado dela, corroendo ela, e ela acabava descontando isso de uma outra forma, até que o seu psicológico não aguentou mais? Mais uma vez, uma hipótese, porque nem a polícia, nem os investigadores têm esse resultado. O resultado que tem é o toxicológico. The history of an early loss or trauma definitely predisposes one. O documentário, ele pega pesado no final, porque ele mostra imagens do acidente, tá? Eu vou até pedir para os meus editores não colocar essas imagens, porque eles botam até a imagem da Diane, né, depois do acidente. Achei um pouco demais, achei desnecessário, não precisava de tanto, e eu acho que a dor do que aconteceu é muito por conta das crianças inocentes que estavam ali. 4 morreram. E no fim eles mostram as fotos das pessoas que morreram. Fotos boas deles, tá? Fotos em homenagem a eles. Como Michael Bastard, de 81 anos, que estava no outro carro. Guy Bastard, de 49 anos, também da família do Michael, que estava no outro carro. E o Daniel Longo, de 70 anos, que é a terceira vítima do carro que foi surpreendido com a minivan da Diane. Temos também a própria Diane Schuler, de 36 anos. Erin Schuler, a filhinha da Diane, de apenas 2 anos de idade. Kate e Alison Hance, ambas de 5 anos. Assim como Emma Hance, de 8 anos. Essas 3 irmãs que eram as sobrinhas da Diane. Independente de resultado, de respostas, de revelar esses segredos todos aí, a tragédia aconteceu, essas 8 pessoas morreram, né? E eu acho que esse caso, ele fala muito de saúde mental, sabe? Ele fala muito de sofrimento reprimido. Ele fala muito da dor, do luto, da falta de aceitação das pessoas da família da Diane que ficaram, que elas não conseguem aceitar o que os fatos estão ali para provar, de que muita coisa não foi respondida, mas muita coisa tá ali escancarado. Eles até comentam no final do documentário, o Danny, o marido, fala, né? Diane não era uma pessoa má, né? E não é sobre ser uma pessoa má, né? O que o mundo vai engolindo a gente, sufocando a gente, e a gente precisa pedir ajuda. Não tem essa de passar por tudo sozinho, né? E principalmente se tratando de problemas de saúde mental. Cada pessoa é um mundo, e esse mundo por dentro pode estar devastado e pode ocasionar nesse tipo de coisa. Enquanto o documentário, né, a história é intrigante, triste, impactante, né? Eu acho que o documentário, ele é prolixo, sim. Ele precisa render essas quase 1h40 de duração, e eu acho que ele se repete muito. Os detalhes que eles trazem, sim, aqui e ali, às vezes eles são mencionados 3, 4, 5, 6 vezes, e eu acho que lá pela metade, quando isso vai se repetindo muito até o seu ato final, ele acaba sendo meio redundante demais, sabe? E, claro, deixando de trabalhar muitas vezes mais a fundo, porque eu acho que são informações que eles não tinham, que eles não puderam colocar. Então, sim, o documentário precisa render. E para mim, como documentário, essa é a maior fragilidade. Apesar de que, sim, é enigmático, é curioso, né? E eu acho que eles fazem esse trabalho de arquivo e de entrevistas bem,
né? Eles pegam, inclusive, imagens de arquivo da Diane no dia indo numa conveniência. Olha só, ela entra meio desesperada procurando ali alguma coisa, só que como não tem ninguém, ela sai da conveniência e vai embora. Porém, ela, muito provavelmente, pode ter passado em uma outra conveniência. Tanto é que acharam uma garrafa de vodka no carro, na minivan. Minivan é essa que eu nem mencionei, né? O impacto foi tão grande que ela pegou fogo. Então sim, o Brian, o menininho, ter sobrevivido é um milagre, porque ele também estaria entre essas outras vítimas, né? Eu dou uma nota 7 para Algo de Errado com Tia Diane, tá? Uma história pesada, forte. E mais uma vez, tá precisando de ajuda, tá sofrendo, não sofra sozinho. Procure ajuda, procure terapia, converse com as pessoas, tá? Porque a gente pode ser, sim, infelizmente, né, uma bomba relógio. Você já conhecia esse documentário? Você sabia dessa história? Conhece documentários parecidos, histórias parecidas? Dê aí também a sua opinião, claro, com respeito, porque é uma história sensível, é uma história delicada, né? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar, assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.